Olá, meus amigos e amigas. Hoje o episódio é mega especial. Por quê? Porque o nome já fala. É o episódio do Dia das Mães. Para quem ainda não me conhece, eu sou Carla Sarne, CEO do Grupo Salos, uma holding que fatura mais de R$1 bilhão e host deste podcast, que trará um verdadeiro chá de clareza sobre negócios, gestão e carreira. O chá está à mesa porque hoje estamos com uma convidada super especial, ainda mais para falar sobre esse tema. Nós sabemos dos desafios que existe para a mulher em administrar a casa e os filhos, e às vezes ela se cobra muito nas suas funções, então eu trouxe uma mega especialista nisso. E é com muito carinho que eu agradeço imensamente a minha querida amiga Isabela Camargo por ter aceito o meu convite de vir aqui dar um chá de clareza em vocês. Adorei, eu estava esperando já, olha, esse convite há muito tempo. Carla, que bom que deu certo a gente cruzar nossas agendas, Sim. Não é? De mães, empreendedoras, empresárias. E eu adoro esse nome, chá de clareza. Você gosta? Adoro. Já deu chá de clareza em muita gente? É como se fosse aquele termo que só quem é da década de 90 vai saber, cai a ficha. Sabe quando você vai falando e vai caindo a ficha? Né? Então, você traz um chá assim, de clareza, que aí, né? O que você vai fazer com essa informação que você recebe? E eu falo que, às vezes, a gente passa a vida dando chá de clareza nos outros, mas muitas vezes a gente se pega dando chá de clareza em si mesmas. Sim. Até porque, Carla, quando o ouvido está pronto, a mensagem chega. Com certeza. Então, é como você assistir um filme que você gosta muito pela segunda ou terceira vez. Você vai compreender de maneiras diferentes aquele filme. Você vai ver coisas que você não viu. Então, por mais que até a gente mesmo repita coisas que a gente já falou várias vezes, em determinados momentos vem com uma outra clareza. Uma outra entonação. Né? Olha só, olha a dica no começo desse podcast. Quando o ouvido está pronto, a informação chega. Então, bora lá. Abre seu ouvido que esse podcast vai com certeza te trazer muito chá de clarezas. Vamos lá, Isabela. Eu fiz aqui um pouquinho, fiz uma colinha aqui para mim não esquecer de nada, porque, minha amiga, o seu currículo é best-seller. Jornalista, idealizadora do movimento pela produtividade sustentável, autora do best-seller, a maior influenciadora de RH do Brasil pelo prêmio IBEST e LinkedIn Top Voice. Lançou em março de 2024 o primeiro manifesto mundial em prol da criação dos EPIs da saúde mental. E mãe da linda Angelina. Ela nos trará luz e diversos assuntos. Muito bem-vinda, minha querida. Obrigada. Eu preparei aqui algumas perguntinhas que eu gostaria de te fazer. Por quê, Isa? As pessoas falam comigo pelas redes sociais, eu convivo com muita gente, né? Hoje, dentro da minha holding, tem aí praticamente 12 mil colaboradores, diretos e indiretos, 8 milhões de clientes. Então, eu respiro gente. Eu estou o tempo todo com gente e a gente sabe que gente é a razão de tudo. E acho que você é a pessoa certa para estar aqui hoje compartilhando um pouquinho de toda a sua experiência, porque se você for falar tudo aqui com a gente, precisa passar uns 5 dias aqui nesse estúdio, mas eu acho que você vai trazer aqui muita coisa enriquecedora que irá virar a chave de muita gente. A primeira coisa que eu gostaria de falar com você é sobre produtividade sustentável. Uma bandeira que você vem levantando aí há alguns anos, e acho que você vai poder compartilhar o porquê isso veio à tona na sua vida, mas eu gostaria, de começar te perguntando o que é produtividade sustentável, porque muita gente que me acompanha aqui não sabe o que é, e quando ocorreu essa virada de chave para começar a pensar e a falar sobre esse assunto. Pronto, vamos lá. Tem algum empreendedor aqui? Tem algum empreendedor aí? Só tem empreendedores. Então, pronto. Então, esse assunto é para você. Carla, eu entendi com as últimas experiências da minha vida, que a gente só fala daquilo que a gente vive na pele.
É verdade. Você De pode falar de verdade. outras coisas, mas você só vai transbordar, transformar quando você vive na pele uma situação. Quando você toma consciência que você pode ser instrumento de uma mensagem. Então, depois que eu vivi um estilo de vida insustentável e eu alcancei os objetivos, como qualquer pessoa que tem objetivos, metas, mas eu adoeci. Eu trabalhava na Rede Globo, então eu, especialista em comunicação, trabalhando na principal emissora de comunicação, mas eu não sabia me comunicar comigo. Eu alcancei o meu objetivo, eu cheguei lá. Mas o que aconteceu quando eu cheguei lá? Eu perdi saúde, estava com a minha vida, com meus relacionamentos, todos muito ruins, mas principalmente saúde. Eu tive um burnout ao vivo. Eu estava falando da previsão do tempo nessa ocasião e eu esqueci o nome da capital do meu estado. Eita. Mas isso foi o menor dos problemas. Porque naquele momento, Carla, foram 3 segundos de apagão total, eu não sabia quem eu era, onde eu estava e nem para onde eu ia. E algumas pessoas vão dizer assim, mas eu também esqueço. Né? Tô fazendo um monte de coisa, também esqueço. Mas existe uma grande diferença entre esquecer a chave de casa e onde você mora. Então, depende do tipo de esquecimento, pode ser só um indício de cansaço. Agora, depende do esquecimento, já é um indício de algo mais grave. O que aconteceu naquele momento? Há quantos anos atrás? Foi em 2018. Né? Então, nós estamos quase há 6 anos desse episódio. E no momento em que eu esqueci o nome da capital do meu estado, a visão ficou escura, a boca secou, o coração acelerou, faltou ar para respirar, o estômago embrulhou, as pernas tremeram. Mas teria sido muito melhor, Carla, se eu tivesse desmaiado. Porque eu teria sido socorrida. Você estava de pé e ainda de frente para as câmeras. E sorrindo, e maquiada, e alguns vão dizer linda, bem vestida e tudo mais. O que acontece? Eu retomei a consciência, encerrei o expediente, eu fiz mais um jornal depois desse episódio. Eu tenho uma amiga que me mandou uma mensagem e falou assim, Isa, tá tudo bem? Porque eu ficava buscando as palavras, elas não vinham. Aí eu fui ao médico. Quando eu chego ao médico, já sob risco de convulsão, ele me disse, você está vivendo burnout? Eu falei, doutor, é impossível, eu amo o que eu faço. Como é que alguém pode adoecer? Fazendo o que ama. Aí ele falou, por isso mesmo, pessoas que amam o que fazem têm muito mais chance de se deixar para depois. Quantas vezes você, Carla, há alguns anos, depois eu durmo, depois eu descanso, quando nós temos 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, as consequências dessa negligência, ela tem uma proporção. Mas conforme o tempo vai passando, essa ausência de si mesmo, ela vai trazendo um ônus muito grande. Então, hoje, olhando para trás, ainda bem que eu só tive um burnout. Eu poderia ter tido um AVC, poderia ter tido um infarto, porque eu estava vivendo um estilo de vida muito insustentável. Fala um pouquinho Vou sobre explicar. isso. Eu estava, por 4 anos, cerca de 4 anos, dormindo muito mal, mas eu vou falar já o que eu estava fazendo. Eu tomava remédio para dormir, para acordar e para trabalhar. Ixi. Quer dizer, estimulava, depois de estimulava... Eu tinha que entrar na TV meia-noite ou 1 da manhã. Então, eu deveria estar dormindo durante o dia. Só que o nosso corpo, né, a nossa biologia não funciona assim. Não tem um botão que você aperta, liga e desliga. On-off. Então, bem que poderia, mas não tem ainda. Então, eu já estava com muitos problemas de saúde, muito medicada, para dar conta daquele estilo de vida. E que algumas pessoas, quando eu mencionava uma certa insatisfação pelo horário ou como eu estava doente, mas você está doida? Como é que você está reclamando por estar trabalhando em um lugar que todo mundo quer estar? Numa posição que muita gente gostaria de ter chegado. Mas não adianta ser especialista no que você quiser e não se comunicar consigo. Tá? Mas isso foi o que aconteceu comigo lá. Então, depois desse diagnóstico, eu fiquei afastada 2 meses e 15 dias. Quando eu voltei, eu fui demitida. Aí eu tive que empreender a forceps. Eu tive que buscar... Você nunca tinha empreendido? Que isso, Carla? Meu primeiro registro na carteira, eu tinha 13 anos. Você vai perguntar, mas como que podia, né? Naquela época podia, só olhar lá o registro. Eu comecei a trabalhar com 12. Então. Naquela época não tinha... né, que criança era proibido trabalhar. A gente Pois é, viveu pois outra é. realidade. Pois é. Então, meu primeiro registro em carteira, eu tinha 13 anos.
Eu sempre tinha sido CLT. CLT era um negócio assim que, bom, tá tudo certo, então agora eu vou dar o meu melhor, vou estudar muito, vou me aperfeiçoar muito para este lugar. Quando eu sou demitida, aí cai uma ficha gigantesca e fala, e agora? Ah, não, agora outras emissoras vão me chamar. Ninguém me chamou, porque eu fui exposta publicamente como incapaz, que eu não tinha mais condições e tal. Aí eu tive que empreender a forceps. Por sobrevivência. Ou seja, você aprende pelo amor ou pela dor. Não tinha alternativa. Aí, Carla, foi planejado? Já disse que não, né? Porque eu não estava querendo sair, eu só tinha muita dificuldade para lidar com aquele estilo de vida, que já estava me adoecendo demais. Mas aí, resumindo, eu começo a buscar respostas. E ao buscar respostas para o que eu estava vivendo, eu encontro outras pessoas vivendo também a mesma coisa que eu. E aí, este coro começa a aumentar. E eu que tinha trabalhado com todas as pautas que me davam, e assim, quando você trabalha na reportagem, na apresentação de um canal de notícias, todo dia você vai se especializar em alguma coisa. Vai ser um terremoto um dia, um acidente aéreo no outro, um vazamento aqui. Naquele momento, Deus entregou para mim uma pauta. Agora essa pauta é sua. Eu podia estar até agora chorando em casa ou ainda me recuperando, porque a recuperação é muito demorada. O que eu fiz, Carla? Eu não chorei nem um dia em casa. Eu chorei todos os dias fora de casa. O Tiago, meu marido, papai financeiro, beijo, ele falava, não é possível que você não vai sossegar em casa. Eu falava, Tiago, se eu ficar chorando em casa vai ser pior. Eu preciso encontrar algum caminho, porque este caminho que eu estava não me quer mais. Eu preciso fazer um outro caminho. Eu estava preparada para isso? Não. Aí foi muita terapia, muita recuperação, e aí eu fui entendendo que eu também precisava educar este assunto. Hoje eu trabalho com educação em saúde e nas empresas eu protejo as empresas do burnout, porque também tem muita gente confundindo cansaço ou esgotamento com burnout. Então, muitos líderes estão, assim, muito preocupados, assim, mas, Isabela, como é que eu faço para trabalhar a prevenção? Ou como é que eu posso tratar para não chegar na reabilitação, no afastamento? Vou até te perguntar sobre isso aqui, daqui um pouquinho. Então... acho que a maioria da população, Isa, não sabe a diferença de cansaço, de exaustão e de burnout. Você quer saber? Claro, não só eu, como todo mundo que me segue aqui. Então, vamos lá. Cansada, Carla, todos estamos. A gente está trabalhando. É normal estar cansado ou cansada. É anormal você não descansar e você comprar. Sabe aquela fala? Ah, vamos ali no shopping comprar um negocinho porque eu mereço. Ou vamos comer um negocinho gostoso porque eu mereço. Quem bebe, bebe mais ou acaba fumando mais. Então você vai buscando anestésicos para substituir o descanso. Quando você tem 20 e poucos anos, como eu disse, tudo bem. Pode ser que, dependendo da sua condição de saúde, as consequências não vão ser tão onerosas. Só me tira uma dúvida. Faz sentido, isso? Mas eu tenho uma coisa aqui que eu queria te perguntar. O cansaço, quando é só cansaço, então, você resolve com uma boa noite de sono. Pronto, vou chegar lá. Isto? Sim. Se eu estou cansada, eu descanso e recupero. Ótimo. Se eu estou cansada e não descanso, ou seja, eu fui buscar anestésicos sem seu descanso, eu entro numa fase de esgotamento que pode durar anos. Anos. Então, cansaço é burnout? Não. Exaustão é burnout? Não. Antes de chegar no burnout, o profissional ele vai ter vivido anos de negligência de si mesmo, em um ambiente em que os recursos são muito inferiores às demandas. A pessoa está dando nó em pingo d'água todo dia. Não, peraí, que agora eu quero saber mais sobre esse assunto. Ó, lá no interior a gente fala desse tal nó em pingo d'água o tempo todo, mas me diga que nó em pingo d'água é esse. Ô, Carla, mas veja só. Você se dedicar a um projeto, você ter uma noite mal dormida é uma coisa. Uma vida mal dormida é outra. Percebe? Então, se eu estou cansada e eu respeito o meu tempo de descanso, tá tudo certo. É como se você estivesse dirigindo, viu o ponteiro chegar na reserva do combustível. Se ele está me avisando, eu vou parar, vou abastecer e aí eu continuo. Agora, por excesso de confiança, o que a gente faz? Segue em frente. Segue em frente. Na reserva. Já teve que empurrar o carro? Eu? Já. Eu já. Você já? Também. Né? Carla,
quando a gente tem 20 e poucos anos, a gente até acredita que não, dá para ir no cheiro, né? Vai chegar, vai chegar. Deus ajuda, isso. Mas conforme o tempo passa, como eu disse, o nosso corpo precisa de certos cuidados. Isso é um fato. E eu não posso olhar para um passado como perda, porque se nós estamos vivendo o envelhecimento, esse benefício não é concedido a todos. Com certeza. Percebe? Então, eu não posso olhar para isso como um problema. Não, isso é um fato. Que bom. Então, é uma cultura de autorresponsabilidade que eu tento trazer. Cansaço. Aí, vamos lá, esgotamento. O que acontece no esgotamento? Eu descanso e continuo cansada. Eu saio de férias e volto irritada. Porque eu não respeitei essa fase anterior. Então, se eu não respeito a fase do cansaço, eu entro na fase do esgotamento, eu descanso, continuo cansado. Eu durmo e acordo exausta. Eu saio de férias e volto irritada. Isso é burnout? Não. O que é o burnout? Este sujeito esgotado vive uma situação com características de assédio. Essa é a gota que transborda o copo. Nesse momento que a gota transborda o copo, nesta situação com características de assédio, vai acontecer o que o desembargador Sebastião Oliveira diz, que é dano existencial. É quando alguma coisa externa te afeta a ponto de romper com o seu projeto de vida. Que reflexão. E aí, Carla, você fala assim, imagina esse sujeito que está esgotado, que está tomando remédio para dormir, para acordar, para viver, que está se deixando para depois, que não tira férias, né? Que está vivendo um estilo de vida insustentável, ele vive uma situação com características de assédio. E eu falo isso com muito cuidado, porque o assédio é um grande guarda-chuva que nós precisamos explicar. Eu faço esse letramento, inclusive, com as lideranças das empresas. Porque comigo gritaram muito em redações. Mas eu já sei que agora eu não posso ter esse comportamento. Então não é porque bateram em mim que eu vou bater. Não é porque gritaram comigo que eu vou gritar. Tá? E aí você tem o assédio psicológico. O sexual é o mais fácil de ser identificado. Mas o psicológico e moral é o mais danoso e é o mais silencioso. Aí esse sujeito que está lá tentando fazer o que pode, tentando dar nó em pingo d'água já há anos, ou seja, fazendo mais com menos há anos, se negligenciando, vive uma situação com características de assédio. Isabela, mas eu não sou CLT, eu sou empreendedora. Pode ser um cliente que se te desrespeitar. Se você for CLT, vai ser alguém da sua área, né, um pouco acima, lideranças, ou se você for empreendedor, um cliente. E eu tenho várias histórias para te contar de pessoas que hoje fazem parte do meu repertório, né, para poder, inclusive, começar uma pesquisa com o Hospital Sírio-Libanês, porque esta gota que transborda o copo, nunca ninguém chegou nela. E eu só cheguei nessa informação depois de viver o que eu vivi e de ouvir mais de 5.000 pessoas. Você sabe que você tocou num assunto aqui, Isabela, que acho que vale a pena eu compartilhar. Eu já tive casos dentro da minha rede, né? Todo mundo aqui sabe que eu tenho uma rede de franquias, então nós temos aí mais de 900 unidades no Brasil. E não foi uma única vez, não. Eu já tive várias vezes gerentes de lojas ou até recepcionistas pedindo as contas por causa de um tratamento de um cliente. Da forma com que o cliente tratou Sim. a pessoa dentro da loja. E agora, recentemente, nós tivemos um caso de uma colaboradora que ela não queria mais o trabalho. Né? Ela chegou à conclusão que ela queria sair porque ela tinha umas coisas pessoais para resolver na vida dela, né? Deu uma desandada no pessoal, no relacionamento, e aí ela começou a forçar uma situação para pedir demissão. E a empresa disse, olha, você quer ir embora, né? Eu te dou todo o direito de ir embora, escreve aqui, pode ir. E ela não aceitou. E, na verdade, o que ela fez? Ela quebrou a clínica inteira. Né? Então, isso é presenteísmo. Então, isso não isso eu quero até que você tire essa dúvida. Quebrou a loja, chantageou as colegas, ameaçou as colegas por ela não conseguir aquilo que ela queria. Pronto. Excelente exemplo. Não adianta eu reclamar de ambiente tóxico se eu tenho comportamentos tóxicos.
Se o meu comportamento é inadequado, eu posso estar em uma das 900 franquias da Sorridentes, eu posso ter plano de saúde, eu posso ter uma líder que me inspira, eu posso ter regras claras de trabalho e mesmo assim adoecer. Inclusive, Carla, e agora é um assunto que, olha, segura, tá, gente? Vai passar de 3 horas esse podcast. Você já ouviu falar do quiet? Não. Do silent? Não, me conta um pouquinho sobre isso. É um movimento que diz assim, que a pessoa, quando não quer trabalhar, então ela fica lá só observando, fazendo corpo mole até a pessoa demitir. Ah, pronto, é isso eu entendo. Disso eu entendo. É um nome sabia... que vem em inglês. É um movimento. E aí eu digo assim, vamos lá. Por isso que eu falei de cultura de autorresponsabilidade. Será que já não está na hora da gente pegar a nossa vida e ter autorresponsabilidade por ela? Porque se eu, profissional, ficar colocando nas suas mãos ou nas mãos de uma empresa o plano de carreira da minha vida, isso é muito ruim para quem quer que seja. Porque imagina, você acabou de me dizer, você tem 12 mil funcionários. Imagina se 12 mil funcionários estiverem esperando da Carla um plano de carreira. Nós vamos ter insatisfação, porque você não vai fazer plano de carreira para 12 mil pessoas. Mas se cada uma dessas 12 mil pessoas tiverem consciência dos seus talentos, das suas qualidades ou das suas características que precisam de mais habilidades, elas te ajudam a ajudá-las. É troca. Trabalho é troca. E engana-se quem pensa que eu vou trabalhar, então vou ganhar o dinheiro, eu troco as minhas horas, eu falo até isso no meu livro, recebo um dinheiro. A vida é mais do que isso. Mas tem uma questão aqui, eu acho que não deve ser só uma dúvida minha, acho que de muita gente também que está aqui, que é a seguinte. Imagine só, né? Vamos pegar aqui um exemplo que eu te trouxe para a gente poder entender melhor um pouquinho sobre esse assunto que nós estamos debatendo aqui. Uma pessoa é uma excelente colaboradora, entrega metas, é feliz no ambiente de trabalho. De repente, ela vem e traz que ela está infeliz na vida pessoal. Né? Então, assim, o assédio que ela está sofrendo, as questões traumatizantes que ela está sofrendo, vem de casa. Perfeito. E por que ela traz isso para dentro do negócio? E por que essas pessoas, na tua visão, têm este comportamento? Porque, na verdade, qual foi minha leitura, por exemplo, nesse caso que eu estou comentando com você? Ao invés dela se revoltar ou resolver a questão interna dentro de casa, ela traz isso para o trabalho. Vou te contar. E aí você olha e diz assim, não, essa pessoa está doente por causa do trabalho. Não, não está doente por causa do trabalho. A doença está dentro de casa, ela só está trazendo para o trabalho. Por isso... Conte isso para gente, porque muitos empreendedores que estão aqui passam por isso hoje. Por isso que é muito importante fazer o letramento deste assunto. O que é letramento, gente? É entender um pouco mais do que nós estamos falando. Agora eu vou te dar a resposta e vai doer. Pode? Pode. Por que muitas pessoas vão resolver dentro do trabalho as questões pessoais? Porque é no trabalho que a gente vive a maior parte do tempo. Com certeza. Mas tem um fator bem delicado nesse ponto. Nós somos um país de órfãos de pais vivos. Somos um país de órfãos de pais vivos. Eu não sei exatamente qual o número exato, mas existe uma grande porcentagem. Eu vou pedir para a Carol, que está aqui me ajudando, se ela pode procurar. Carol, veja no Google qual é o último número de nascimentos sem o nome de pai na certidão, por favor. A gente já tem um número gigante de pessoas que nascem e não tem o registro do pai. Tá? Olha esse detalhe, hein? Olha como nós estamos falando de um problema muito maior. Sim. Tá? Porque às vezes a gente só olha o fim da estrada. Então vamos lá, vamos voltar. Então, o transbordo do copo. Não, mas vamos ver o que fez ele transbordar. Isso porque eu vou te falar de um dado de 2024, mas se a gente pegar a colonização do Brasil, milhares de filhos foram abandonados pelos portugueses e os outros europeus. Então, só para começar a conversa, tá? O que eu falo que é órfão de pai vivo? É quando você não sabe quem é o seu pai, ou você tem um pai, mas ele não te reconheceu. Não é presente. Aí, vamos lá. Quando você vai buscar reconhecimento de pai e mãe no trabalho, você vai cair em armadilhas da competência facinho. Porque você vai sempre esperar do trabalho um reconhecimento que, na verdade,
teria que ter vindo de casa, mas não veio. Isso não é carência. Claro que é. Você falou a palavra agora que é a grande causadora de confusões de comportamentos, que é carência. Aí, vamos supor, estamos lá. Então, já entendi, Isabela, tá? Tem muita gente trabalhando que não tem pai ou mãe, ou se tem pai e mãe, o pai e mãe não está presente, tá? A pessoa ela vai buscar prazer aonde? Na família ou no trabalho? Vai buscar no trabalho. Na família? Não? Não, porque ela não encontrou na família. Ah, ela não tem apoio, ela não tem suporte emocional, não tem estrutura familiar. Isso. Tá claro. Aí ela vai buscar no trabalho. Quer dizer, num ambiente onde ela tem estrutura, ela tem apoio, ela busca na família. A relação dela vai ser mais equilibrada, tá? Atenção para todos os Tiagos que estão nos ouvindo. O seu Tiago é um fofo, né? E aí eu fiz aqui para ele, mas o Tiago Godoy que vai estar assistindo também e todos os Tiagos. Hoje o nosso maior desafio é equilibrar objetivos pessoais e profissionais. A roda da vida. Não existe vida. Quando as pessoas falam, não, porque a vida profissional e a vida pessoal, não existe. Vida é uma só. Você tem que equilibrar. No podcast anterior eu falei sobre isso, que é utopia você achar que você está mal no trabalho, que você vai estar bem em casa, ou que você está bem em casa, você vai estar mal no trabalho. É a mesma pessoa. Exato. Então, muito cuidado com as máscaras que você está usando dentro ou fora da sua casa, porque elas não se sustentam. Então, se você quiser ser uma pessoa diferente em um lugar do que outro, isso não se sustenta por muito tempo. E aí a sua saúde vai definhando. Mas nós já vamos chegar na saúde, tá? O papo aqui tá bem profundo. Estou gostando. É a então, primeira vez que eu estou falando sobre somos um país em que temos mais de 172 mil pais ausentes, né, de 2,1 milhões de nascidos em 2023. Só em 2023 nós tivemos, obrigada, Carol, só em 2023 nós tivemos mais de 2 milhões de crianças sem o nome do pai na certidão. É isso? Não, 2 milhões foram nascidos. A gente tem mais de 172 mil. 172 mil. Quer dizer, nasceram mais de 2 milhões e mais de 172 mil crianças. Não tem o nome do pai no registro. Não tem o nome do pai no registro. Fora aqueles que têm o nome do pai no registro, mas que os pais não convivem. Bom, isso só em 2023. Só em 2023. Né? Esse assunto família é muito importante para os negócios. Porque se você não organiza o sistema familiar, os negócios não fluem. Tem gente que me encontra, e eu tenho falado com muitas empreendedoras, Isabela, mas eu não sei o que acontece, eu faço tudo, eu faço todos os cursos da Carla Sarne, eu faço todas as mentorias que eu posso, eu tenho talento e a coisa não vai. Por quê? Precisa organizar dentro, precisa comunicar melhor dentro para comunicar melhor fora. Eu falo muito, Isabela, nas minhas palestras, que as pessoas precisam ter o equilíbrio pessoal, emocional e financeiro. Né? E que se uma dessas duas coisas desequilibrar, algum preço nós vamos pagar. Sim. Então, só para fechar essa pergunta que você tinha me feito, como que os líderes, os donos de empresa, vão lidar com pessoas que estão transferindo uma questão pessoal para o profissional? Aí, Carla, eu também vou agora falar para todos os lados. Tem muitas pessoas que levam o profissional para o pessoal. Inclusive, quando nós tivemos do home office e muitas pessoas puderam trabalhar em casa, elas tiveram que levar o trabalho para dentro de casa. E aí fica confuso a hora que eu também preciso de ajuda no trabalho sobre alguma coisa pessoal, eu não posso. Então, depende muito do caso, tá? Vamos lá. Mas, se você, profissional, está com alguma questão pessoal, resolva você com o seu terapeuta, porque o ambiente profissional não vai te acolher. Por quê? Não é responsabilidade. Por mais que você passe muito tempo no trabalho, olha o que eu estou falando, é sua responsabilidade, autoconhecimento, faxina, organização. Aí entra agora um outro ponto, que a liderança ama, flexibilidade. Por isso que eu estou falando, depende do caso. Se você conhece, se você está lidando com uma profissional que aí falou que do nada está tendo algum problema, não é do nada, porque as dores invisíveis, né, elas já estão ali há muito tempo. O copo está enchendo, ninguém está vendo. Por quê? Porque a gente está passando maquiagem, uma boa roupa,
né? Vai aumentando a necessidade de remédios, toma um remedinho aqui, um remedinho ali, um remedinho aqui, ao invés de chegar na origem do problema. Então, se você, líder, está sentindo que há alguém em presenteísmo, chama essa pessoa e é melhor você dar um dia ou uma semana de folga para ela se organizar e depois ter uma pessoa inteira contigo, você vai ter um aliado. Por isso que quando eu falo sobre, nós já vamos falar sobre EPIs de saúde mental, o design organizacional, que é a reorganização de tarefas e lugares, é fundamental. O que é presenteísmo e absenteísmo, Carla? No absenteísmo, a pessoa adoeceu e se afastou. No presenteísmo, ela está doente, tomando um monte de remédio, mas está lá, faz login na máquina, senta, está ali. Então, o corpo está ali, a alma não se sabe. Eu estava em presenteísmo. Quando eu chego no médico sob risco de convulsão, se eu tivesse cometido um acidente aqui, sofrido um acidente, não era só eu que ia ter algum problema. Eu poderia ter colocado outras pessoas em risco também. Então, se você tiver alguém em presenteísmo na empresa, você agora tem um case para me dar. Ela quebrou a sua unidade. Isso foi falta de maturidade, né, minha leitura na hora. falta de maturidade, porque eu coloco na sua responsabilidade uma insatisfação minha. Olha como a coisa é delicada. Nós estamos falando de autorresponsabilidade. Então, eu não posso reclamar de um ambiente se eu também tenho comportamentos que não são coerentes. E tem uma pergunta aqui, que eu acho que vem aqui de encontro com o que nós estamos falando, que é o seguinte: com toda essa tua experiência, né, você se tornou uma das maiores especialistas nesse assunto hoje no país. Quais os fatores, Isabela, que você acredita que influenciam a crescente do número de pessoas que se identificam com o estado de burnout? Tá. Só para fechar, então, para dar a sua resposta, fechando a anterior. Cansaço é uma coisa, exaustão é outra, que demora anos, tá? Então, não é um fim de semana que você trabalhou muito que você vai ter burnout. Não. Nós estamos falando de um estilo de vida insustentável. Viver uma situação com características de assédio. E, neste momento em que há um dano existencial, como eu expliquei, você perde funcionalidade. Tá. Eu fiquei meses sem dirigir. E minha mãe, mas você parece que está tão bem, como é que você não consegue dirigir? Né, mãe? Então, por quê? Porque a dor é invisível. Ela é muito mais difícil de ser compreendida por quem está do seu lado. E sabe que eu não sei se você sabe dizer isso, mas eu acreditava que era uma evolução, né? Uhum. Então, primeiro você tinha o cansaço, você não descansou. Sim. Aí, isso te levou para um estágio de exaustão. Que já está acumulando vários sinais e sintomas. Isso. E depois da exaustão, você evoluiu para o burnout. Exatamente. Uma salva de palmas, doutora Carla Carne, né? Pela primeira vez alguém conseguiu. Aprendi direitinho. Gente, essa mulher, né, agora entenderam porque ela tem 900 unidades, né, da franquia. Ô, Carla, é isso. Então, será que não é mais fácil eu atuar aqui no cansaço? Será que eu preciso deixar o copo transbordar, ou a corda estourar, ou como você quiser chamar? Então, para os empregadores, burnout, você perde funcionalidade. Sabe, Isa, eu gosto muito aqui no Chá de Clareza, porque é assim, né? Eu falo que nós não somos empreendedores de palco. E você começou falando sobre isso. Uhum. Que quando a gente passa por algo, a gente tem muito mais propriedade para falar sobre aquele assunto. Então, por isso que eu tenho propriedade para falar tanto de expansão empresarial. Porque eu já fiz, eu já passei, eu já errei, eu já aprendi. E é muito comum, né, a gente ver, às vezes, situações construídas ou a gente se colocar numa situação onde a gente evita falar sobre aquele assunto. E aqui eu gosto de colocar a verdade, eu gosto de trazer, porque não adianta a gente vir aqui só falar do que é bonito, do que deu certo, que é legal. Tem muita gente falando de ilusão. Muito. Daí a gente sabe que tem muita gente que hoje só fala o que lê em livro. Ou conta a história dos outros. Se for em livro, melhor ainda, porque acho que só lê na internet. Isso. Eu falo que conta a história dos outros, não conta de si mesmo. E acho que esse nosso podcast aqui ele vai ser incrível, porque você está compartilhando algo que você passou, você vivenciou, então você sabe falar sobre isso, sabe o rumo que isso tomou.
E eu tô aqui para mostrar para vocês a seguinte coisa, gente, não é tudo só flores, né? Nós temos muitos desafios na vida profissional, na vida pessoal. E uma coisa que a Isabela está trazendo aqui, que é uma leitura que eu estou tendo nesse nosso primeiro bate-papo aqui, o começo desse episódio, que é o seguinte, é nós termos clareza do momento que nós estamos passando na nossa vida, Sim. o que não está funcionando e precisa ser corrigido Ou jogado fora. ou jogado fora. E aqui eu compartilho com vocês uma coisa que me perguntam até hoje. Eu sou muito intensa em tudo que eu faço, Isabela. Eu sou muito intensa no trabalho, eu sou muito intensa com a família, eu sou muito intensa comigo mesmo. Mas se tem uma coisa que eu aprendi a fazer e que as pessoas perguntam muito para mim o tempo todo, como eu dou conta? É descansar. Então, eu vou dar aqui um exemplo. Só isso. Semana passada, eu tive uma semana muito corrida. Uma noite eu precisei dormir 2 horas. Pronto. Eu tenho uma dificuldade imensa de dormir sentada no avião. E eu tive um voo para Salvador, que eu fui dar uma palestra em Feira de Santana. E depois eu voltei, eu tinha reunião de conselho, né, por causa dos horários, eu dormi somente 2 horas. Nossa. Mas eu não vivo esse negócio de ser assim, toma tal coisa para ficar acordado e toma tal coisa para ir dormir. Eu não tomo remédio para dormir nem para acordar. Que bom. Né? Eu não sofro esses estímulos. Mas aí eu me permito, num domingo, dormir muito. E recuperar, sabe? E falar o seguinte, não, tô descansada para recomeçar a semana. E tem muita gente que não se permite isso. Vamos lá. Agora eu vou dar meu primeiro presente para Carla. Opa! O meu livro, Dá um Tempo, Como Encontrar Limite em um Mundo Sem Limites. É um best-seller. Adorei o nome. Tá indo para a 4ª edição. O prefácio é do Cortella. E aqui dentro tem mais de 100 entrevistas com pessoas com o perfil do Cortella. Esse livro é para quem quer fazer as pazes com o tempo. Olha isto! Em 2017, eu ainda trabalhava na Globo. Eu fazia a previsão do tempo. E as pessoas faziam piada muito comigo, Carla, dizendo assim, o que está acontecendo com o tempo? Eu falava do tempo meteorológico, mas as pessoas faziam piada no seguinte sentido. E algo que a gente não controla é o tempo. Vai escutando, Carla. Aí a turma falava assim para mim, não é possível, o dia tá mais curto, o dia não tem mais 24 horas. E, curiosamente, em 2014, nós tivemos uma matéria no Jornal do Brasil em que o Frei Leonardo Boff tinha participado de um concílio na Europa. Olha só onde eu vou agora. E alguns cientistas disseram, o dia não tem mais 24 horas, tem 16. Oi? O quê? Aí eu, jornalista, curiosa, falei, vou atrás dessa resposta. Então, Até eu fiquei curiosa. tem gente que acha que meu livro é sobre burnout. Não, o livro nasceu antes. Eu fui buscar as respostas para entender, Carla, por que nós ouvimos tantas pessoas falando que estão estressadas ou correndo. Aí eu fui conversar com todos os físicos do Observatório Nacional do Rio de Janeiro, que é quem sincroniza os relógios do mundo. Astrônomos, cosmólogo, que é o cara que entende de universo. Eu já tinha uma resposta. Não satisfeito, fui até o MIT. Tá? Já palestrei lá. Vocês têm... Nossa, gente, desculpa. I'm sorry. Aí eu falei assim, vocês têm certeza, então, que a Terra não está girando mais rápido em torno do próprio eixo? Vocês têm certeza, então, que o tempo não está passando mais rápido? Absoluta. O tempo da natureza continua o mesmo. Ah, muito bem, mas agora temos um outro problema. Então, o que está acontecendo? Porque se a Terra não tem... Se não está com menos horas durante o dia, aí eu vou estudar a história do relógio, dos transportes, da comunicação e como tudo isso evoluiu pautado na tecnologia. Então, a gente vive uma sociedade em que velocidade é sinônimo de progresso. Você acabou de falar, fui para a Feira de Santana, voltei, você conseguiu se deslocar por muitos quilômetros em poucas horas. Então, será que não somos nós que estamos passando mais rápido pelo tempo? Sim. Então, essa é a minha provocação, para quem quer fazer as pazes com o tempo. Eu falo sobre o custo, quanto custa a sua hora, o tempo da maternidade, né, já que nós estamos aqui numa essência tão de Dia das Mães, como adotar, se não adotar. Eu nunca tinha pensado em ser mãe, por exemplo. Eu nunca tinha pensado, mentira, eu tinha mais certeza que eu não seria mãe do que eu seria mãe. Com a vida que você levava. Com a vida que eu levava e com as pessoas que estavam comigo. Quando eu tenho esse freio chamado burnout,
Quando Deus me dá esta pausa involuntária, porque todas as outras eu tinha negligenciado, e estou com a pessoa certa, olha, e aí eu engravido, Carla, com 39 anos. Eu fui mãe aos 40. E muitas pessoas me perguntam, como é que você conseguiu ter filho depois do burnout? Eu só consegui gerar o amor depois que eu experimentei o amor próprio. Até então, eu fazia tudo para todos e eu não me incluía na própria agenda. Porque na minha memória celular e familiar, o trabalho é a única coisa que dá prazer. Então, vamos lá. Quais são as características para o burnout? Além do ambiente. Então, um ambiente em que os recursos são inferiores às demandas, um ambiente em que você tem líderes que ainda estão no modelo comando e controle, em que te assediam, te constrangem, te humilham, isso é absolutamente adoecedor. Ponto. Como eu consigo manter a minha saúde num ambiente desse? Não chegando no esgotamento. Eu preciso respeitar o meu tempo de descanso, porque aqui eu estou muito vulnerável. Então, quando eu falei dessa gota que transborda o copo, esse assédio, mas Isabela, mas foi o primeiro assédio? Não, foi o primeiro neste corpo esgotado, desse jeito. Por isso que eu não posso deixar chegar nesse estágio tão vulnerável. Porque aí, qualquer situação que acontecer, vai acabar com o seu projeto de vida. E isso é o desembargador Sebastião Oliveira que está falando. Temos referências. O Tiago, se quiser depois colocar aqui nos letterings o livro do desembargador. Moral da história. Se a gente não fizer as pazes com o tempo, não vai adiantar reclamar do tempo. O tempo não está contra nós. E aí aqui no livro também vou te explicar que não vai adiantar reclamar do café, não vai dar para culpar o glúten e a lactose pelos seus problemas de estômago, intestino, sabe, Carla? Sensacional. Não, o cabelo está caindo. Não, é a lua. A pessoa está com dor de estômago, é o café. Não é o café. É uma agenda insana que você está querendo dar conta, sozinho, sem delegar, ou vamos lá, você não tem uma rede de apoio. Da minha agenda. Eu vou mandar ela diminuir minha agenda hoje. Total. Agora eu vou te dar o segundo presente. Isso aqui eu uso nos treinamentos para executivos. O que está escrito aí? Já se incluiu na agenda hoje? Descobrir empreendedores, atenção. Não importa o que você estiver fazendo ou quiser fazer. Você só vai dar conta da sua agenda quando você se incluir nela. Vou compartilhar Por isso aqui. que o descanso, para você, é tão importante. Então, mas acho que eu vou compartilhar aqui, né, como é que eu aprendi a fazer isso. Não foi do dia para a noite. Claro. Eu conto para todo mundo que quando eu formei, eu trabalhei de domingo a domingo, folgando um único domingo por mês e com 2 filhos. Opa! E com marido. E com casa. Né? Mas eu tinha aí alguns objetivos do que eu queria buscar. Chegou num determinado momento na minha vida, Isabel, que eu comecei a pensar na seguinte coisa. Eu fui fazer coach. E a coach perguntou algumas coisas para mim que mexeram bastante comigo. E aí ela falava assim, eu falava para ela, não sei. Ela respondia para mim, sabe sim. A resposta está dentro de você. Me conta qual é a resposta. Aí eu falava assim para ela, nossa, olha só. Né? Eu adoro fazer uma massagem, eu não consigo fazer uma massagem. E eu sou dona da Geolaser, com mais de 300 unidades no país. Aí eu falava assim para ela, né? Eu não consigo ir embora antes de eu zerar todas as minhas pendências do dia. Então, eu estou o tempo todo para atender todo mundo, né? Não quero decepcionar ninguém, eu quero estar o tempo todo cuidando de todo mundo e, na verdade, eu não estou cuidando de mim mesma. E aí, o que eu passei a fazer foi respeitar a minha agenda. Então, eu passei a fazer o seguinte, tal manhã é minha. Aí eu brinco com a Cíntia, que é minha assessora, eu cuido da minha agenda, disse, olha, pode cair o mundo, o Papa pode te ligar, que terça-feira de manhã eu faço a minha unha, eu vou na massagem, eu faço as minhas coisas. Uma salva de palmas aqui, Brasil. Caraca, Mas, isso. gente, isso assim, olha, isso foi uma evolução, porque por muitos anos eu queria fazer, mas eu dizia, eu marcava e desmarcava, eu marcava e desmarcava. Tudo é mais importante. Olha, eu tive
Tive agora um fato interessante, né? Nós estamos com a empresa crescendo, né? Estamos aí com uma série de afazeres, um monte de projetos em andamento. Em março do ano passado, no aniversário do meu marido olhou para mim e fez assim: o ano que vem, eu quero estar no meu aniversário fazendo o caminho da fé em Santiago de Compostela. Falei, tá bom, vamos nos organizar para isso. E aí eu fui lá, fechei a minha agenda, que foi algo também que eu aprendi, e aqui compartilhando as minhas dores com vocês, porque eu acho que tem muito aprendizado aqui. Em 2018, meu marido e meus filhos morando nos Estados Unidos, e às vezes eu ia de sexta e voltava no domingo, eu ia todas as sextas-feiras no voo da Latam durante o dia e voltava no domingo no voo da noite, e eu chegava em São Paulo às 5 horas da manhã. Fiz essa vida por 5 anos. Quando eu tinha feriado, eu emendava e ficava lá. Então, quantos anos você tinha, Carla? Hoje eu estou com 50, 2018. Agora, 40, 44. Isso. Só que o que aconteceu? Tudo bem, porque eu ia no voo trabalhando, isso para mim não era um problema, e eu voltava no voo de domingo à noite dormindo e chegava inteira na empresa. Mas o que é que passou a me incomodar profundamente? Eu não tinha hábito de fechar a minha agenda. Então, minha agenda ficava aberta para tudo e para todo mundo. E para todos. E quando chegou no final do ano de 2018, eu não tinha passado o aniversário do meu marido com ele, eu não tinha passado o aniversário dos meus filhos com ele. Por quê? Eu virava para minha assessora, né? Na época era outra assessora, eu dizia para ela, olha, tira o meu voo, que é aniversário do meu filho, quinta-feira. E ela respondia para mim, doutora, a senhora assumiu um compromisso, a senhora vai falar em tal evento. E se tem uma coisa que você não consegue mexer, são palestras e eventos. Porque a pessoa já divulgou, você já se comprometeu, e com isso eu fui abrindo mão da minha vida. E quando chegou em dezembro, eu olhei para trás e fiz assim, caraca, olha o que eu estou fazendo. Fiz a agenda de todo mundo, menos a minha. E fizeram a minha agenda. Estão comandando a minha vida. Eu não comando mais a minha vida. Eu perdi o controle da minha vida. Ou seja, as coisas que são mais importantes para a minha vida, que é a minha família, eu abri mão para quê? Para reuniões, eu abri mão para ministrar algumas palestras, eu abri mão para participar de alguns eventos, para estar em alguns painéis. E olhando para trás assim, que preço que eu vou pagar por isso? E aí eu tomei uma decisão que foi, a partir de 2019, eu passei a fechar a minha agenda. Bloquear as datas. Então, assim, eu já sei tudo que eu vou fazer este ano, quais são as viagens que eu vou realizar. Então, eu passei a programar. Aí as pessoas dizem assim para mim, não, mas olha só, vou dar um exemplo aqui, bobo, mas vai ter um evento com 10 mil pessoas e eles estão solicitando sua presença agora. Eu vou estar no Japão agora, de férias, com meu marido e com meus filhos, comemorando a formatura do meu filho, e as pessoas tentam me convencer. Gente, olha o detalhe, tá? As pessoas tentam me convencer a abrir mão, a me seduzir. Seduzindo 10 mil pessoas, Carla. Adorei. Seduzindo. Será que não dá para você voltar antes da viagem? Será que não dá para você ir depois? É muito importante a sua presença nesse evento. E eu aprendi a dizer não. Meus queridos amigos e minhas queridas amigas, até 2018, eu não conseguia dizer não para ninguém. Olha, agora chegamos, eu vou tentar achar aqui no livro qual página que tá. Eu tenho um capítulo só sobre não. Eu tenho um treinamento que é só sobre o treino do não. Que é uma regrinha simples de como dizer não? Como saber quando você deve dizer não? Se ao disser sim para alguém você se coloca em risco, a resposta é não. Que risco? Se você vai dormir menos, se você não vai conseguir almoçar, se você não vai conseguir lavar o cabelo, se você não vai conseguir estar com aquelas pessoas que você já sabe que são as mais importantes da sua vida. Só que para isso você vai ter que saber antes o que é suficiente. Pode ser que há 10 anos uma palestra de 10 mil pessoas te seduziria e você abriria a mão. Hoje você já sabe que a sua saúde depende dos seus relacionamentos com a sua família, e é isso que vai manter o seu entusiasmo.
E estar diante de uma palestra com 5.000 ou 10.000 pessoas seria muito legal se você já não tivesse se incluído na agenda. Mas tem mais um detalhe, que eu acho que vale a pena a gente compartilhar aqui. Sozinho eu não consegui. Com certeza. Eu precisei buscar ajuda. Com certeza. Né? Por quê? Porque eu vinha de um estilo de vida que, para mim, dizer não para o outro era magoar o outro. Total. Era chatear o outro. Ah, você lembra que a gente falou sobre a questão da organização interna? Sim. Por que a gente tem medo de dizer não? Por quê? Quer saber? Quero. Carência. Nós somos tão carentes, Carla, que a gente quer reconhecimento o tempo inteiro, até de pessoas que nem são tão importantes para nós. Isso tem a ver com a minha infância? Para quem conhece minha história, sabe que meu pai abandonou minha mãe quando eu tinha 1 ano e pouco e meu irmão tinha 3 meses. E eu não tive nenhuma convivência com meu pai durante toda a minha vida. Depois ele morreu super jovem. Eu não sabia. E a minha mãe, com o papel de criar 3 filhos, sem profissão, sem dinheiro. Ela não tinha profissão, ela não tinha dinheiro e nem pensão. Ela montou um salão de cabeleireiro na minha casa e ela atendia até 11, meia-noite todos os dias. Eu não sabia. Pode ser. Carla, além disso, além da falta que todas nós sentimos, o meu pai demorou 1 ano para me registrar. Depois que você nasceu? É. Você não convivia com ele? Não, ele tinha uma outra família. Na verdade, eu era a outra família. Entendi. Eu estou só querendo trazer que se você quiser se aprofundar no que você está sentindo, você vai encontrar a origem daquilo que te move. Por um tempo, você pode até fazer aquilo para querer provar. Aí depois você vai entender que você foi uma ferramenta, um instrumento de Deus para levar a sua experiência adiante. Eu vou falar com bastante cuidado sobre isso que você me perguntou, porque se eu fizer a contabilidade dos nãos que eu falo para Angelina tem 3 anos, tá, gente? Vai fazer 3 anos. Pensa num foguete. Onde eu olho, ela tá pendurada, querendo fazer alguma coisa, né? E, então, quantos nãos a gente ouve quando é criança? Muitos. Muitos. Só que aí, quando a gente entra na escola, na faculdade, no primeiro trabalho, você diz, mas não ou mais sim? Mas sim. Para todo mundo, até para coisas que você não gosta. Na faculdade vão te chamar para shows que você nem gosta, mas você vai para fazer parte da turma, para ser reconhecida. O que acontece? Conforme o tempo passa, e é justamente isso que eu falo no livro, suas responsabilidades aumentam. E aquelas oportunidades que você queria tanto, antes, quando você não tinha tanta credibilidade... Você sonhou, almejou? Mas agora não cabe mais. Moral da história. Você passa a sua infância ouvindo não o tempo todo, depois você passa a sua juventude dizendo sim para todos para ser aceito, aí você começa a trabalhar, você vai dizer sim para tudo e para todos e facilmente cai na armadilha da competência. O que é isso? Carla, parabéns, você fez um excelente trabalho, então agora eu vou te dar mais um trabalho. Ai, que demais, Isa, eu amo, tá aqui, claro, é uma oportunidade. Mas, a pergunta, por quanto tempo? Porque o retorno financeiro precisa existir. E aí também tem muitas empresas que ficam prometendo para um funcionário, aproveitando daquele desejo que ele tem de crescimento e tira até a última gota de sangue dele. Inclusive, se você já disse sangue nos olhos para algum dos seus funcionários, tenta substituir por brilho nos olhos. É mais saudável. É muito mais saudável. Sangue nos olhos não vai te levar a lugar nenhum a não ser de muita insatisfação. Só substitui para brilho nos olhos. Brilho nos olhos não é mais bonito do que sangue nos olhos? Então, o movimento da produtividade sustentável é para quem ama o que faz e quer continuar fazendo o que ama sem prejuízos pelo caminho. Porque não vai adiantar chegar lá e perder saúde. Não vai adiantar você alcançar a casa que você sempre desejou, o carro que você sempre quis dirigir e estar doente. E não ter amigos ou não ter família perto de você para você usufruir daquilo que você conquistou. Tem uma coisa que eu falo muito na palestra, né? Inclusive, uma das minhas palestras é transformando nãos em sim. Uhum. E você falou, quantos nãos nós tomamos na infância, né? Menino, não sobe aí que você vai se machucar, menina, não põe a mão aí que você vai se queimar. Mas tem um fator importante também. Muitos adultos
não conseguem se livrar dos nãos quando crescem. Tem a questão do sim, aquele que diz sim para tudo, para todos, mas também aqueles que não conseguem superar sequer um obstáculo. Por quê? Porque ele se conforma com o não. Então, aqui, Isabela, tem uma questão que é assim, você pega a pessoa assim, ela tem um baita de um potencial, ela é inteligente, ela tem conhecimento, domina sobre aquele assunto, e aí você diz assim, por que ela não evolui? Né? Por que com tanta bagagem, por que com tanto potencial ela não evolui? E aí você vai olhar, eu tive milhares de dentistas que trabalharam ao meu lado, literalmente ao meu lado, por 5, 7 dias por semana. E aí eu olhava e dizia assim, olha o potencial que esta pessoa tem e não faz nada com isso. E aí eu comecei, né, a observar. E o que eu comecei a observar? Que essas pessoas, elas não conseguiam ultrapassar nenhum não das vidas delas. Elas não conseguiam superar nenhum não. E aí você falou, né, da questão da carência, que existem milhares de pessoas que são órfãos de pais vivos. Não é isso? Então, gostei muito. E eu falo o seguinte, né? O não, a gente já tem todos os dias na maioria das coisas. Sim. Né? E por que a gente não vai em busca do sim? As pessoas iam para mim, você não vai passar na faculdade. Eu fui lá e passei. As pessoas iam, você não vai conseguir se manter na faculdade. Eu fui lá e me mantive. Ô, Carla, quem são essas pessoas que a gente fica se preocupando tanto? Eu vou te explicar. Eu posso falar? Por Claro. Que as pessoas param no não? Sim. Primeiro eu vou contar a minha experiência. Por que elas desistem quando elas recebem o primeiro não? Porque falta clareza do propósito de vida. É isto. Falta clareza do propósito de vida. Porque quando você tem clareza do seu talento, das suas habilidades e como você pode contribuir, porque nós estamos aqui para servir, tá? Só para lembrar, aprender e servir. Se você tiver clareza do que você está fazendo aqui nessa passagem, você vai entender que não é o lugar, é você. E a clareza do que você quer para você, né? Então, é isso, exato, é isso. Quantos nãos eu ouvi para chegar nesse livro? Milhares. A editora que me convidou para escrever um livro, quando eu fiz o sumário, não quis. Como assim? Vocês que pediram? Aí eu fui para outra editora. Amaram. Aí eu melhoro aquele roteiro, melhorei. Ó, um não me levou para um aperfeiçoamento do que eu achei que estava bom. Levo na segunda editora. Eu já trabalhando na Globo. Ainda não tá bom. Aí eu falei, bom, você quer saber? Eu vou tentar a Globo Livros. E aí o Mauro Palermo, que é o chefe da Globo Livros, Mauro, um beijo, não sabe o quanto eu te admiro. Quando ele lê o meu sumário, e eu falo aqui sobre Cronos e Kairos, naquele momento ele estava tendo um baita sucesso com o livro Kairos, do Padre Marcelo. Ah, Isabela, você está falando aqui sobre isso aqui? Vamos fazer. Ou seja, não era para ter sido nas outras. Agora, imagina se eu tivesse parado no primeiro não. Exatamente. Tá? Então, só quero dizer isso. Então, inclusive... e por que eu fiz essa provocação, Isabela? Porque é o seguinte, eu acho que as duas coisas no excesso, elas não são saudáveis. É o sim que você dá, que você faz o tempo todo para todo mundo, para todos, e esquece de si mesmo, e o não. Porque essas duas coisas, elas precisam estar equilibradas. A gente precisa aprender quando dizer sim, a gente precisa aprender quando superar os nãos. E você vai aprender a fazer isso quando você atualizar a sua identidade. É o último capítulo do meu livro. O que é atualização de identidade? Quer Explica para nós. Quer saber? Eu quero, porque eu não li ainda, ó, gente. Ó, já... fresquinho, acabei de ganhar, mas eu vou ler. Carla, você já renovou o passaporte? Já. Carteira de motorista? Inúmeras vezes. Carteira de identidade? Umas 3, porque eu perco de vez em quando. Será que com o tempo é só o colágeno que vai embora? Não. Internamente a gente muda muito. A atualização de identidade é um chamado que eu faço para você hoje revisar quem é você. Se você está se incluindo na própria agenda com o que é essencial para você viver,
sem ter que ficar se entupindo de comidas, anestésicos e outros... Para se manter de pé? Exato. Outras porcariadas. Nessa atualização de identidade, o que você vai fazer? Uma grande faxina em pessoas e gostos que não fazem mais parte do seu estilo de vida atual. Por exemplo, há 3 anos, se você me chamasse para um restaurante aqui em São Paulo, eu até saberia dizer qual era o restaurante ali da moda. Hoje eu sei te dizer qual é a fralda que segura o xixi por 12 horas. Hoje eu sou mãe. Então, aquelas pessoas que me chamavam para sair, não é que eu não gosto mais delas, mas neste momento, no meu estilo de vida, eu preciso ser muito criteriosa com o tempo que eu vou gastar e com quem. Quando você me chama para vir gravar o seu podcast, isso para mim é muito valioso, porque essa mensagem vai chegar para milhares de pessoas. Percebe? Então, é só você que vai saber o que é importante neste momento para você. Sim. E a atualização de identidade, ela precisa ser feita com frequência. Por quê? Porque a gente muda o tempo inteiro. São fases. E a gente muda o tempo inteiro. Então, quando você tem mais autorresponsabilidade para buscar o seu autoconhecimento, olha só, aí você vai preservar tempo para o seu autocuidado, que é o essencial para você dar conta da sua agenda. Tempo de sono, higiene, alimentação. Agora, Carla, eu posso fazer uma provocação? Vixe. Faz Tô com frio? Aqui, a gente, ó. Eu tô com frio. Ah, mas é porque eu tô de blusa de manga longa. Pois é, eu já vou Gente, pedir uma olha jaqueta só, jeans emprestada. diminui o ar, Diminui por um pouquinho favor. o ar, Thiago, por favor. Carla, olha só que curioso. Se eu hoje tiver com dor de dente, eu vou procurar quem? O dentista, Ah, e vou procurar o dentista onde? na Sorridentes. Aham, não estava combinada essa brincadeira, mas agora nasceu. Carla, você escova o dente? Todos os dias. Ah, você escova o dente? Essa pergunta, no século XXI, ela parece meio desnecessária, até cretina. Mas há 300 anos não era. Há 300 anos, uma escova de dente era usada por todos os membros da mesma família. Sei bem sobre isso. Não, já não precisa nem dizer que há 100, 200, 300 anos. Né? Eu estou há 7 anos ajudando uma ONG super séria. Todos os anos eu vou para o sertão e há 7 anos, quando eu cheguei lá, eu encontrei essa realidade. Uma única escova para 11 pessoas de uma mesma família. Alô, Brasil. Muito bem, No sertão nordestino. muito bem. Mas Agora, não é a realidade de quem mora nos grandes Muito centros. bem. Para você que mora nos grandes centros e tem a sua própria escova de dente, saiba que há 300 anos, uma escova de dente era usada por todos os membros da mesma família. Falar de saúde bucal há 300 anos era frescura. Hoje você já sabe que para você ter um sorriso bonito, igual da Carla, alô, atenção, Igual da Isa. você precisa escovar o dente. Cansada, de ressaca, bêbada, não importa. Tem que Triste, escovar o dente. você já se comprometeu com a sua saúde bucal. Você escova o dente, passa fio dental, usa flúor e mesmo assim vai ao dentista. Isabela, onde você quer chegar? Hoje, no século XXI, o meu trabalho é educação em saúde mental. Porque hoje nós estamos vendo a saúde mental como há 300 anos era vista a saúde bucal. Pronto. Ninguém olhava para isso, né? Hoje, eu preciso ainda insistir para alguém escovar o dente? Não mais. Mas eu preciso insistir para você e para você se incluir na própria agenda para dar conta dela. Eu preciso te dizer que o seu tempo de sono, o seu tempo de higiene, o seu tempo de alimentação, 3, tá? Estou falando só os 3, porque depois tem mais 2. Isso aqui é essencial para você alcançar o que você quiser. E muitos empreendedores vão abrindo mão do tempo de sono para dar conta de uma agenda muito longa. Então, a noite vai ficando cada vez mais curta. Vou te contar que, com o tempo, algo vai acontecer no seu corpo. E não é por mal. As dores são mensageiras. O seu corpo fala com você o tempo inteiro. Dor de cabeça, dor de estômago, dor aqui, dor ali, para dizer o seguinte, Dá nesse sinais. ritmo que você está vivendo, não dá. Só que o que a gente faz? Você segue. Depois eu penso nisso. Mesmo dando sinais. Mesmo dando sinais. E aí, olha só que ironia. Você que dirige, se você estiver dirigindo, que barulho você precisa ouvir para parar o carro? Um barulho estranho. Estranho, a roda Qualquer estourou. barulho. Qualquer barulho.
Você está dirigindo, qualquer barulho vai fazer você estacionar o carro e, eventualmente, precisar levar um mecânico, porque você não é mecânica. E por que o seu corpo está te mandando vários sinais, te pedindo só para descansar no domingo, e você está, não precisa não precisa não, depois, vamos continua. Moral da história. Hoje, eu preciso te dizer que, se você busca o dentista para cuidar da sua saúde bucal, você tem direitos para buscar um terapeuta para cuidar da sua saúde mental. Ponto. Saúde mental é direito, não é privilégio de ninguém. Então eu não posso mais corroborar com certas piadas, com certas brincadeirinhas. Eu não posso invalidar uma dor que é invisível de ninguém. Isabela, você tem ciência, eu tenho certeza, acredito que sim, que muita gente tem vergonha. Sim. Né? Por exemplo, quando eu falo assim, olha, a partir de 2019, eu passei a cuidar da minha agenda e não as pessoas cuidarem mais dela. Mas eu não fiz isso sozinha. Sim. Eu precisei fazer coach. Eu precisei de ajuda profissional. Isso, para muita gente, é demérito. Isso, para muita gente, vão me ver como doente. Bom. Vão me ver como uma pessoa com problemas. Então, eu acho que esse assunto que você traz e toda essa tua pauta, ela mostra o seguinte, gente, somos seres humanos, somos de carne e osso. Muitas vezes a gente precisa fazer mudanças nas nossas vidas e a gente não consegue fazer sozinhos, a gente precisa de ajuda. Você acabou de dizer, olha, precisa de terapeuta. E não tem nada de errado com isso. Eu só conheci pessoas fortes que pediram ajuda. Você sabe que uma vez eu fui para a China com as maiores empresárias do Brasil. Tá. E uma delas virou para mim e disse o seguinte, toda mulher deveria andar com um terapeuta do lado. Total. Eu adorei isso, porque Total. ela disse, toda mulher. E eu gravei isso, né? Isso para mim foi incrível, porque ela falou o seguinte, né? Dar conta de todas as demandas, empresa e todos os outros papéis, né, que nós desenvolvemos. E aqui nós estamos, né, num podcast falando do Dia das Mães. E a gente sabe o quanto Nem a gente... falamos ainda sobre nem isso. entramos ainda cena, mas assim, a gente sabe quando a gente se dedica aos filhos, ou quando a gente se dedica à família, acho que não tem amor maior do que incondicional do que de um filho. Quando ela me disse isso, eu falei assim, ela tem toda a razão. Toda a razão. E eu estou falando de mulheres poderosas, né? Quando a gente olha no âmbito empresarial, no âmbito familiar. E se você não conseguiu fazer essa mudança ainda, entenda isso, não tem nada de errado. E olha que bom, eu tive alguém para me ajudar a entender que eu seria a dona da minha agenda. Carla, ninguém faz nada sozinho, ponto. Muitas pessoas que estarão te ouvindo vão dizer, mas a Carla é privilegiada, ela tem uma secretária, ela tem uma assistente. Você já deve ter ouvido isso. Vixe. Pronto. Deixa eu te contar uma coisa. Eu estou com 43 anos. Uma menina. Obrigada. Pela primeira vez, eu consegui ter a Carol comigo, que vai me ajudar a lidar com todos os compromissos que eu me comprometi. Seria muito mais fácil estar lá em casa, né? Fazendo uma coisa ou outra, mas não, eu me comprometi com a educação deste tema que hoje você está me deixando explicar. Mas vamos supor que se eu não tivesse ainda a Carol e não tivesse uma equipe de 9 pessoas. Carolzinha está aqui nos só para me bastidores. ajudar. E o Vitor também está aqui, tá, gente? Vitor Caran. Também. Hoje eu tenho 9 pessoas que me ajudam a expandir a mensagem. Mas vamos supor que você está começando o seu negócio e você ainda não tem condições de montar uma equipe. Primeiro, faça faxina na sua vida. Eu não estou falando de faxina de armário. Esse também é importante, mas é faxina de relacionamentos, grupos de WhatsApp que você... Sabe aqueles grupos de escola que você estudou há 30 anos e você faz parte? Sai, gente. Não vai adiantar reclamar da falta de tempo. Se você está investindo o seu tempo com grupos que não fazem mais parte do seu estilo de vida. Ah, Isabela, mas o que vão pensar? De novo, né? Mas quem são essas pessoas? Se você não se incluir na própria agenda, você não vai dar conta dela. Ah, Isabela, mas eu não tenho rede de apoio. Pedir ajuda é um ato de muita humildade. Eu peço ajuda até para o porteiro do meu prédio.
Eu Quando também. o Thiago não pode, ninguém pode me ajudar com a Angelina, eu precisar, eu pego carona na rua. Você entende? Mas eu aprendi que só assim eu conseguiria fazer o que eu faço. E eu só conheci pessoas fortes que pediram ajuda. E qual a tua visão em relação a esse preconceito que muitas pessoas têm de pedir ajuda? Falta de educação no tema. Quanto mais pessoas Falta de como você... conhecimento. Pronto, quanto mais pessoas como você falarem sobre isso, e é por isso que eu gosto muito de estar com as lideranças, porque uma escada se lava de cima para baixo. O exemplo vem da liderança. Hoje eu atendo um banco com 90 mil vidas no Brasil. Eu já passei com 300 líderes aqui dessas camadas. Mas olha como é que vai demorar ainda para chegar nas 90 mil. Moral da história, a gente está falando de uma mudança de cultura que só acontece a médio e longo prazo. Não é do dia para noite. Não é do dia para a noite. Mas eu, como indivíduo, não posso ficar aqui esperando a cultura, né, das sorridentes mudar. Eu preciso de autorresponsabilidade. Por isso E fazer a sua parte. Por isso que é tão importante você ter muito mais clareza, consciência das consequências do que você faz ou deixa de fazer. E só para amarrar a história do órfão, além do funcionário passar muito tempo no trabalho, muitos de nós não temos pai. Então a gente vai buscar uma figura paternalista no trabalho, porque é o lugar que a gente está. Se eu não encontro em casa, eu vou buscar no trabalho. Só que no trabalho eu não vou encontrar um pai. E aí começa a confusão e os conflitos. Então, você não vai encontrar o seu pai no seu trabalho. Eu tentei achar o meu, inclusive. E nem a sua mãe? No meu trabalho. Não, a minha mãe, ela... Não, eu digo... E nem a sua mãe, exato. Isso, não vai encontrar o pai e nem a mãe. Você não vai encontrar o seu pai ou a sua mãe no trabalho. Você pode encontrar pessoas que têm as mesmas afinidades que você, um ambiente de crescimento ou não, mas o seu pai ou a sua mãe já deram sim à sua vida. Então, mesmo se você não conheceu o seu pai ou a sua mãe, agradeça, porque eles podiam ter dito não à sua vida. Então, é uma conversa que eu entro um pouquinho na espiritualidade, porque senão, Carla, a gente não alcança a solução, a gente só fica falando do problema. Sim. Então, por mais que você não tenha referências do seu pai, ou por mais que o papai e a mamãe não sejam da maneira como você gostaria que fossem, eles já disseram sim para sua vida. Que já é um grande mérito, né? Não Você é? já é um vencedor. Não é? Com Então, certeza. faça agora a sua parte. Não importa o que aconteceu até aqui, importa o que você vai fazer com o que você tem agora. O Cortella fala muito isso. Né? Não é fazer o possível, é fazer o melhor que você tem com as condições que você tem. Eu acho que tem uma questão também, acho que é a questão do se auto-chicotear, né? A gente carrega inúmeros pratinhos ao mesmo tempo. E eu falo, gente, se cair um pratinho, tá tudo certo. Sabendo qual, né? Exatamente, não tem, né, aquele sentimento. E eu falo também uma coisa muito na minha mentoria, que é o seguinte: a pior coisa que pode ter para uma empresa ela está no trabalho, mas ela gostaria de estar com os filhos. Ela está com os filhos, ela gostaria de estar no trabalho. Ela está no trabalho, ela gostaria de estar com o marido. Ou seja, a pessoa não tem paz. Aí eu falo, olha, o que você pode fazer para poder viver bem em cada estágio que você está na sua vida, em cada etapa? Está no trabalho, esteja no trabalho de verdade, seja Presença. produtivo, presencial, entrega, está com a tua energia lá, resolve, sai dali, vai para casa, esteja com seus filhos e com seu marido de verdade, né? Esteja com a energia lá, com a presença lá. Então, essa inquietude que muita gente tem, esse sentimento de culpa, esse auto-chicoteamento, e a gente vê isso acontecer muito nas mulheres. Eu falo sobre e isso no livro. principalmente mães. Mãe. Ai, doutora, mas eu me sinto muito culpada porque eu fico muito pouco com os meus filhos. Aí a pergunta é, qual é a qualidade com que você fica com os seus filhos? Exato. Não adianta reclamar das obrigações se eu estou perdendo tempo com as distrações. Olha só esta dica, que era a pergunta que eu ia fazer para ela aqui, né? Que essa era a pergunta para você dar dicas. Acho que com essa frase você matou essa pergunta, né? Não adianta Reclamar das obrigações se eu estou investindo tempo, ou perdendo, ou gastando, o verbo que você quiser usar, com as distrações. que é um exemplo que bobo.
Às vezes eu vejo mãe reclamando que não consegue estar com os filhos, que tem um sentimento de culpa gigante, mas quando está com os filhos, está pendurado no celular, nas redes sociais, ou está no telefone falando com as amigas, ou seja, está com os filhos, mas não está com o filho de verdade. E aí isso só intensifica ainda mais a cobrança e o auto-chicoteamento. O auto-chicoteamento vem também pela comparação. Né? Se a gente ficar se comparando. Mas, Carla, como é que eu posso me comparar com qualquer mulher? Porque os bastidores ninguém sabe. O caminho que te levou até onde você está, poucas pessoas sabem e sabem de poucos detalhes. Então, quanto mais você se comparar, mais você vai se culpar. Agora, quanto mais autoconhecimento, mais você vai entender que, bom, estou fazendo o melhor que eu posso. Eu fico vigilante comigo e falo, tá bom, Isabela, então como é que você faz? Você não sofre? Opa! Mas eu fico vigilante para não entrar na onda da culpa, porque se deixar eu vou me culpar. Mas eu tô aqui, eu podia estar com a Angelina. A Angelina vai dormir daqui 40 minutos. Não, tudo bem. Hoje eu fiz essa escolha. Amanhã a gente vai sair de férias, inclusive. Percebe? Então, quando você tem clareza do seu sim e do seu não, você não vai se sentir culpado. Porque você vai, inclusive, transbordar que você está fazendo o seu melhor. Você não está derrubando um pratinho, não. Você só está equilibrando objetivos pessoais e profissionais, porque vida é uma só. Carla, não existe vida pessoal e vida profissional. Vida é uma só. O que a gente está tentando é equilibrar objetivos pessoais e profissionais. Até falei sobre isso num podcast que eu gravei. Meu primeiro ano empreendendo com o meu marido, porque meu marido era militar, veio assim, a gente quase se separou por causa do trabalho. E aí ele falava para mim isso, para com isso, você acha o quê? Que a gente briga na empresa e depois no trabalho vai estar tudo certo? E você falou e você concretizou isso agora. Não existe... Vida é uma só. Vida é uma só. Profissional e pessoal. E aí eu vou te dar aqui um dado que poucas pessoas sabem. Hoje tem uma coisa que me deixa... Vou falar com bastante cuidado, tá? Feliz quando alguém chega para mim e diz assim, Isa, estou fazendo transição de carreira, decidi sair do meu trabalho, vou mudar de emprego. A pessoa chega, ela tá assim, ó, radiante, transbordando. Para uma que chega assim, 5 chegam chorando, doentes, porque estão afastadas, estão com medo de voltar ao trabalho, porque não tiveram autonomia, autorresponsabilidade ou coragem para fazer uma transição quando tinham saúde. Então, produtividade sustentável se você ama o que faz, quer continuar fazendo o que você ama, mas sem problemas nos relacionamentos e na saúde, então nós vamos ter que fazer alguns ajustes. Ou não, você ama o que você faz, mas você não quer mais estar neste local, ok, então nós vamos mudar com saúde, porque depois vai ser mais difícil. Eu não estava feliz quando eu tive meu burnout, mas eu também não tive coragem de buscar. Eu estou falando de causa própria. Isabela, mas por que você não pediu demissão? Porque eu não tinha planejamento financeiro. Olha, que aí depois eu encontrei o papai financeiro, né? Que me ensinou a planejar. Mas tem milhares de desempregados no Brasil, mas também tem um monte de área com apagão de mão de obra. Eu não tinha essa informação lá atrás. Se hoje eu estivesse desempregada, eu saberia, mas se está faltando gente para trabalhar aqui, o que eu preciso aprender para ocupar essa vaga? Então, de novo, autorresponsabilidade. E clareza. Clareza total. A questão das obrigações e das distrações, com a atualização de identidade, você vai saber filtrar o que você vai consumir, porque tem distrações e distrações. Tem distrações que aí você se nutre, você sai energizado. Agora tem uma distração, dedinho nervoso, você vai ficar lá vendo um monte de gente, se comparando a sua grama com a de todo mundo. Você acha que isso vai nutrir ou vai inflamar suas ideias? Inflamar as ideias. Pronto. Então, a gente está vivendo uma fase de excessos, eu falo isso no livro. O Eduardo Gianetti, um sociólogo, na década de 90, ele já falou, nós estamos obesos de informação, famintos de sentido. Então, se eu, indivíduo, não souber filtrar o que eu vou consumir,
de notícia é a mesma coisa que eu culpar o meu excesso de peso por conta do supermercado. E é isso que você falou. E hoje, com todo esse acesso que nós temos, se a gente não se vigiar mesmo, Vigilância. não tiver uma vigilância, você daqui a pouco você está doente ou está deprimido porque você está o tempo todo se comparando com o outro. Sim, se comparando, e no livro, inclusive, eu falo sobre depressão como excesso de passado, ansiedade como excesso de futuro e estresse como excesso de presente. Quem trouxe esse conceito para mim foi a psiquiatra Ana Beatriz Barbosa Silva. Quando você para analisar, será que o seu estado depressivo não é porque você está ainda agarrado em uma ideia ou atualização de identidade que não cabe mais, não existe mais? Carla, que século que nós estamos? 21. Você sabia que até o século XVI acreditava-se que a Terra era o centro do universo? Até o século XVI acreditava-se que a Terra fosse o centro do universo. Aí chegou um sujeito chamado Nicolau, seu Nicolau Copérnico, e falou assim, então, não é. Como assim? Ele não foi só contra imagens, né? Ele foi contra a opinião, né? da maioria. Carla, nós tivemos 3 grandes movimentos. Fordismo, Taylorismo e Toyotismo, que aceleraram as máquinas, que aceleraram a velocidade das esteiras. Chegamos como estamos. Aí vem a Isabela, uma mulher, em 2020, e fala, então, gente, agora eu vou trazer a produtividade sustentável, porque neste modelo que nós estamos, não adianta eu querer viver a longevidade, ou seja, querer um mundo sustentável, se eu estou vivendo um estilo de vida insustentável. Não sei se vocês sabem, mas na longevidade a gente vive mais na velhice. Os anos a mais de vida são na velhice. A conta não fecha. Então, pronto. Então, se você tomar consciência que a conta não fecha, você hoje vai fazer faxina na sua vida, você vai sair de grupos que não te nutrem, você vai parar de seguir conteúdos, você vai escolher melhor o que você vai consumir de conteúdo, assim como você escolhe o que você coloca no prato para comer. É preciso fazer isso o tempo todo. E não dá para você atribuir esta função ao seu chefe. E vigilância. Vamos aproveitar, já que a gente tocou agora há pouco nesse assunto, falar um pouquinho sobre carreira? Vamos, estou com você. Então, vamos lá. Olha só. Das empresas que te procuram para palestrar, quais são as principais dores apresentadas quando a gente toca no assunto carreira? Bom, muitas pessoas que trabalham na área de recursos humanos têm uma dor que é o turnover. Investem muito para encontrar os melhores talentos, as melhores pessoas, e essas pessoas depois vão embora. E não vão embora nem por R$1.000, R$2.000. Foi feita uma pesquisa em 2022 que profissionais de alta performance colocam o ambiente equivalente ao salário. Então as pessoas mudam nem por dinheiro, mas por ambiente. Então, uma das dores que hoje é muito comum é a dificuldade de retenção dos talentos. Aí a gente vai estudar onde é que está o problema. Se a falta de comunicação ela é endêmica, se ela está exclusiva em alguma área, e aí a gente vai ali. Porque muitos líderes, e eu atendo hoje uma empresa que é uma das mais admiradas do Brasil, a turma daqui, ainda estou falando no sistema piramidal, a turma daqui está toda falando a mesma língua. Mas a resistência à mudança está aqui. Tá. Então, eu preciso passar por todas as camadas de uma empresa para que todos falem a mesma língua. Só lembrando que cultura a gente muda a médio e longo prazo. Então, eu não posso fazer um projeto de tiro único. Não, Isabela, vem aqui, faz uma palestra na minha empresa que nós vamos resolver um problema. Você precisa ver minhas reuniões de briefing. A turma vai falando, eu vou anotando, eu falo assim, então, mas quantos dias nós vamos poder para resolver todas essas questões? Então, são muitas dores. Então, não adianta você querer fazer uma palestra e achar que esta palestra vai resolver. Não, nós vamos fazer um grande chamado para a autorresponsabilidade. Mas depois eu preciso fazer um letramento para a liderança. Outra dor que as empresas encontram. Eu faço rodadas com líderes falando de assuntos super sensíveis. Isabela, como é que você consegue? Presença.
E eu vou arrancar, arrancar é no bom sentido, tá, gente? Eu vou deixar um ambiente confortável em que o líder, o gerente, quem quer que seja, confortável para me dizer, eu não estou conseguindo fazer isso. Então, ele não vai falar com o terapeuta, mas ele vai falar comigo e eu vou saber o que fazer com essa informação. E você diria que é o seguinte, nós sabemos que hoje o turnover se tornou um problema, né? E não é especificamente numa empresa ou em outra, e você vem trabalhando isso junto às empresas. Mas teria alguma coisa, você tem esse número assim, não, isso acontece mais com as mulheres, mais com os homens? De adoecimento ou de turnover? Não, de turnover. Não tenho essa informação. É igual. Não tenho essa informação. Mas posso te dizer que a cada 6 minutos, uma mulher é afastada do trabalho por depressão ou ansiedade. Pronto. Elas adoecem mais. Você trouxe uma informação importante. E esse dado é do INSS. A cada 6 minutos, faz a conta no que nós estamos aqui, uma mulher é afastada do trabalho por depressão ou ansiedade. Porque são dores invisíveis, não chegou de um dia para o outro. O burnout não chega de um dia para o outro. Uma depressão não chega de um dia para o outro. Como um casamento não termina do dia para o outro. Ninguém quebra do dia para o outro. Os sinais sempre estiveram ali. Isso. Se você não teve presença para respeitá-los, sabe que me dizem assim, me perguntam, Isabela, esse negócio, esse movimento que você lidera, é para trabalhar menos? Tem muita gente que acha isso. Eu falo, é para se respeitar mais. Se ao se respeitar mais, você vai saber colocar limites, vai saber não colocar, mas reconhecer, informar e defender seus limites. Se você vai sair de um ambiente que tem abusos, é outra coisa. Olha só, trazendo um pouquinho aqui do que você está dizendo. Eu não estou trabalhando menos, né? Vamos pegar aqui eu como exemplo. Eu só coloquei limites. Pronto. É isso. É isso. A questão não é trabalhar pouco ou trabalhar muito, mas sim a forma com que você está trabalhando e o quanto você está colocando de limites. O que mudou e o que nós estamos discutindo aqui, para você refletir e para você colocar isso na sua balança né? Se você está se respeitando e se você hoje é a prioridade da sua agenda. Pronto. Ponto. Simples, né? Como é que Parece. você vai fazer isso? Como é que você vai fazer isso em uma sociedade em que te disseram que só o trabalho dignifica o homem, que todo o seu tempo é para trabalhar? Nossa, esse discurso é velho. Meu Deus do céu, gente. A Isabela ela tá desenterrando aqui, ó. Ela começou a desenterrar agora, assim, coisas profundas gente, do além. Cadê um patrocínio de chá para esse chá de clareza? Um chazinho Pensa agora? nisso. Tiago. Desinchar! Nossa, maravilhosa, já tá aqui. Eu não sabia que você é apaixonada por massagem também. Adoro. Nossa. E assim, olha, adoro. Mas Amo. você sabe o que você falou agora aqui? Gente, cadê minhas xícaras do chá de clareza pra gente colocar um chazinho aqui na mesa? Cadê meu chá? Brasil, alô, vim aqui pra isso só, Thiago. Ó, gente, o Thiago tá ali atrás da câmera, só se escondendo assim, ó. Na próxima vai ter, não vai? Uma Olha boa o ideia, detalhe. não foi? Foi. Olha só. Não, e é rosa, meu. A minha xícara é da cor do chá de clareza ali, ó, do CCC. Mas tudo bem. Alguém pode estar vendo isso e falar, nossa, que horrível. O Thiago vai estar sentindo mal. Não, porque esse é um ambiente com segurança psicológica, que é um outro tema que eu levo para as empresas. Estamos brincando aqui, num ambiente descontraído. Isso não é punitivo. O erro pode ser pedagógico ou punitivo. Não, mas e tem uma outra questão aqui. E nem é um erro, foi só aqui uma ideia. Não, e estamos aqui brincando, porque Sim. é o seguinte, né? O Thiago está comigo há super pouco tempo e talvez nem saiba que tem a existência dessas xícaras. E aquilo que você sabia, falou. Thiago, que tinha xícara aqui? Sabia? Olha a autorresponsabilidade. Tudo bem. Adorei. Na próxima vai ter. É isso. Na próxima vai ter. Na próxima vai ter. Ô, Carla, É. no fundo eu estou querendo dizer o seguinte. Você falou assim, é só saber o que é prioridade. Mas olha só que loucura. Dependendo da família que você nasceu, e eu nasci numa família em que trabalhar de domingo a domingo era comum. A minha também. Pronto. O prazer estava no trabalho. Não existia espaço para outro tipo de prazer. Aí você cresce. É a minha não, a minha tem rodinha no pé. Então, tá vendo? Trabalha muito, mas passeia muito. Tem rodinha no pé. Olha o detalhe.
Olha o detalhe, tá? Aí você cresce ouvindo que o seu tempo é para o trabalho, depois é para a família. Aí, se sobra tempo, você dorme. Se sobra tempo, você faz a unha. Então, é difícil, de fato, você revisitar as suas decisões, se você não parar e atualizar a sua identidade, porque na sua caixa, no seu cérebro, os carimbos, as referências são diferentes. Você imagina o que foi difícil para mim poder dizer para minha família, eu honro vocês, mas eu vou fazer diferente. Ressignificar não é fácil. Mas é possível. Com e certeza. É uma escolha. E por isso que estamos aqui para E contar. é uma escolha. Percebe? Então, eu preciso respeitar as escolhas dos meus antepassados, tá tudo certo, mas eu vou fazer diferente. Porque hoje o tempo é outro. A conexão, e aí entra o direito à desconexão, que é uma questão de EPI, de saúde mental institucional, ela é fundamental. Então, a gente tem muita coisa para falar sobre esse tema, sobre saúde mental, mas só lembrando que saúde mental afeta tudo e tudo afeta a saúde mental. A medicina nos fatiou, né, por uma questão pedagógica, mas, pega essa, a saúde mental é física. Ah, meu Deus, agora começou um outro episódio. A saúde mental é física, então, se você não valida as suas emoções e você acha que você não deve procurar um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra, um neurologista, é uma decisão. Mas saiba que a doença mental é física. Porque a cabeça faz parte do corpo. A cabeça não é uma entidade fora do meu corpo. Não. Então, o meu estado emocional vai afetar os meus resultados. E o meu estado emocional tem muito a ver com o meu tempo de sono. A gente sabe, os estudos vêm provando o quanto o sono é sagrado. Isabela, me fala uma coisa aqui que a maioria das pessoas que... Olha, o Tiago trouxe um cafezinho. Eu não tomo café. Você não toma café? Acredita. E as pessoas acham que eu não tomo café porque eu sou dentista. Obrigada, Thiago. Que eu não tomo café porque café amarela nos dentes. Não, porque eu não gosto. Olha, Carol. Porque a Carla também não gosta. Não gosto. E eu acho que eu já sou ligada no 220. Sabe que eu acho até bom que eu não gosto de café? Né? Porque eu acho que o café me deixaria ainda mais elétrica. Mas eu quero te fazer uma pergunta aqui, Isa, que é o seguinte. A maioria das pessoas que me seguem, que me acompanham, são mulheres empreendedoras. E mulheres aí na faixa dos seus 25, 35 anos até os seus 60, 70 anos. E que dica você daria para essas mulheres, já que nós estamos falando de carreira, que estão em plena ascensão de carreira, que tomaram a decisão em ser mães? Então, vamos lá. Primeiro, elas são filhas, depois elas são esposas, a maioria delas, depois elas se tornam mães e ainda profissionais, que eu chamo profissionais de alta performance, que são profissionais que querem expandir, que o trabalho dá prazer, que essas pessoas estão em plena ascensão de carreira para manter o equilíbrio emocional. Que dicas você daria? Eu vou repetir o que o Gustavo Borges falou para mim no livro. Gustavo Borges, nadador, atleta olímpico. Adoro, Gustavo. Pronto. Gustavo está aqui? Gustavo está aí. Ah, Gustavo tem um capítulo dele aqui? Tempo do Esporte. Tem ele, o Bernardinho e outros atletas. Falei, Gustavo, como é que um atleta olímpico faz para ganhar medalha? Porque todos treinaram por 4 anos. O que faz um atleta de alta performance ganhar medalha? Dorme. O quê? Simples assim. Ô, Isa, tem o tempo de treino. O tempo de treino, o tempo de sono está dentro do tempo do treino. E você estava esperando uma resposta Eu falei, assim, não pode ser. científica. Alguma coisa extraordinária. Eu falei, me explica mais. Então, vamos lá. Atletas de alta performance, assim como profissionais de alta performance, só vão continuar performando se respeitarem o tempo de recuperação. Espetacular. Ou seja, eu estou repetindo o que eu já te falei, mas agora com as palavras do Gustavo Borges. Moral da história. Cuidado com os movimentos que você aceita fazer daqueles, o que você faz enquanto eles dormem.
que férias é uma coisa para quem não é comprometido. Isso é insustentável. Então, se você é mulher, tem filhos, tem negócios, tem uma vida ativa, bem-vinda, maravilha, você vai ter que fazer escolhas. E nessas escolhas, eu espero que você se escolha. Porque quem quer abraçar o mundo, fica sem o próprio abraço. Isso Olha é um essa fato. reflexão. Quem quer abraçar o mundo, fica sem o próprio abraço. Eu vou te dizer uma coisa. Tem Eu gente tenho que mais me um vê, pedido aqui, hein? Tem gente que me vê e fala assim, nossa, Isabela, mas... Aquilo, né? Porque não sabe dos detalhes. Ah, mas para você é fácil e tal. Bom, tem dias que eu choro em silêncio. Naqueles dias em que eu tô cansada demais. Em que eu dei mais do que eu tinha. Porque hoje, Eita! Hoje muitas pessoas me encontram, Carla. Antes me encontravam e pediam uma foto, quando trabalhava na Globo. Agora elas me encontram e pedem um abraço. E nesse abraço, elas choram em menos de 1 minuto. Porque elas estão muito doentes, muito Obrigada, cansadas. Thiago. Então, dependendo do dia, e eu encontro muitas pessoas, eu estou mais cansada do que o habitual. Todo dia assim? Não. Como é que eu equilibro minha vida? Hoje, ontem, anteontem, foram dias super ativos. Mas amanhã eu saio de férias. Percebe? O que eu aprendi é que equilíbrio, gente, não é um estado estático. Equilíbrio é um estado dinâmico, em que você vai equalizando as suas escolhas. A grande sabedoria é não deixar o gradiente ficar assim, entendeu? Muita alegria, muita tristeza. É muito descanso, pouco descanso. Não, é aqui, ó. Ah, hoje eu me cansei mais, amanhã eu faço minha agenda mais curta. E assim por diante. Ah, Isabela, de novo, para você é fácil. Não. Autorresponsabilidade. Esse negócio da grama do vizinho ser mais verde, isso não existe. Carla, esse programa vai ter ido ao ar quando eu já terei casado. Não vai dar tempo de contar aqui, mas o meu casamento estava marcado em 2020. O meu vestido eu consegui por um preço extraordinário em 2020. O casamento foi cancelado 2 vezes por conta da pandemia. Depois eu engravidei. Aí, por uma sincronia maravilhosa do destino, eu e minha família viajamos para Paris para trabalhar. 5 eventos. E aí a gente juntou a família. Ah, então, já tenho o vestido pronto, vamos juntar. Provavelmente alguém vai dizer, falando, nossa, Isabela casando em Paris. Que chique no último. Pensa o que foi cancelar o casamento 2 vezes. Quantas pessoas se separaram durante a pandemia? Então, ninguém vai saber desses bastidores. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o julgamento. Então, eu diria, outra dica, então, para as empreendedoras. Menos julgamento e mais autoacolhimento. Antes de você ficar investindo energia, pensando, nossa, mas como é que a Carla consegue fazer tudo isso e tá aqui linda e loira? O detalhe, né? loira. Linda e loira. Poxa, eu me lembro quando eu trabalhava na Band, tinha uma maquiadora que era maravilhosa. E aí, quando chegavam maquiadoras mais novas, elas ficavam bravas, porque todos os apresentadores queriam fazer com a Malba, maravilhosa, essa maquiadora. E aí, eu comecei a fazer amizade com uma ou outra, mas que tinha acabado de chegar, eu falei assim, aprende com ela. Você não precisa ficar com raiva dela, porque as pessoas querem fazer com ela. Veja como ela faz. Aprenda com ela. Então é isso. Ao invés de você investir sua energia para criticar ou para ficar procurando pelo em ovo, investe em você. Seja especialista primeiro da sua vida. Tenha interesse por você, assim como você tem interesse por feeds alheios. Pela vida dos outros. Tá? Espetacular, gente. Assim, E busque mentorias como a Carla. É história de vida real. E eu, às vezes, eu crio inimizades porque eu falo a verdade. Mas já tem muita gente vendendo ilusão, né, Carla? Não, e essa reflexão que você está trazendo aqui, Isabela, acho que ela é muito importante. Essas dicas que você está dando, né? Porque não existe país das maravilhas no mundo que nós vivemos hoje. Não. Né? Não existe essa questão de que, eu fico olhando lá nas redes sociais, pô, aquela pessoa
só tem felicidade, ela tem o que eu gostaria de ter e o que eu não consegui, a grama do vizinho é mais verde que a minha. Então, essa autorresponsabilidade, você olhar muito mais para si mesmo do que para o outro, pode te levar a uma vida muito mais feliz, muito mais saudável, muito mais equilibrada, né? E te trazer conquistas que você nunca nem imaginou. Nunca nem imaginou. Ô, Carla, eu não imaginei que hoje eu estaria fazendo o que eu estou fazendo, indo para os países que eu estou indo, falando com as lideranças que eu estou falando. Olha que chegou um chá para você. Opa! Olha, gente, chegou Oi, café Thiago. para Isa e agora chegou chá para mim. Ó. Tiago, maravilhoso. Eu já até esqueci o que eu estava falando, porque a gente já falou de tanta coisa. O que você estava falando, gente? Tava falando que você nunca imaginou estar Nunca onde você está. imaginei fazer o que eu estou fazendo. Outro dia eu fui para a África, a convite, inclusive foi uma indicação do Joel, né, nosso querido Joel J, né, conhecemos aqui, Carla. Aliás, estamos no estúdio em que eu já gravei com o Joel. O Joel me indicou, Carla, fui falar de comunicação assertiva para lideranças da Agência Nacional de Petróleo e Gás de Luanda. Uma pessoa com um pouco menos de coragem que eu teria feito xixi na calça. De tão desafiador que foi. E foi uma das melhores experiências da minha vida. Mas o que aconteceu? Eu tive humildade em reconhecer que aquele ambiente era delicado. Eles estavam em guerra até 20 e poucos anos atrás. Então, vai de você dançar a música do ambiente que você está para oferecer o que você tem de melhor, mas sem se corromper. O problema não é o trabalho. O problema é quando você não coloca limites no trabalho e não se inclui na própria agenda. Agora, por que isso está acontecendo? Aí é você com você. Será que, então, você não está investindo tempo com coisas que não estão te devolvendo energia, que só estão sugando? E agregando valor na sua vida, né? Para o que realmente vale a pena. Eu saí de uma situação de demissão, exposição pública, e hoje eu trabalho com a educação do tema que me adoeceu. Sabe como é que a gente fala isso? Ainda fez do limão uma limonada. Uma limonada não, uma torta de limão, nossa senhora. Daquelas bem gostosas, bem recheada. É isso, Carla. Não importa o que nos aconteceu, mas sim o que você vai fazer com o que te aconteceu. Eu costumo dizer, e vou dizer com bastante cuidado também, na vida só existem duas cadeiras. A de vítima e a de aprendiz. Então, mesmo que você foi colocado numa cadeira de vítima, é sua responsabilidade sair dela e ir para a de aprendiz. Até complemento dizendo que não importa o que te aconteceu, o que importa é o que você vai fazer com o que te aconteceu. Ah, mas para você é muito fácil dizer isso, Isa? Não. Não. A partir do momento em que você começa a reconhecer, poxa, mas por que será que isso está acontecendo de novo? Será que eu não preciso rever algumas crenças? Será que eu não preciso fazer diferente? Será que eu não preciso buscar uma habilidade diferente? Será que eu não preciso abrir mão de coisas que não estão me levando para um lugar de saúde, de satisfação? E, no fundo, a gente está falando disso. Você trabalha com sorriso. Você devolve a autoestima para as pessoas. Eu me lembro quando eu entrevistei a Carla no Interioriza, um dos principais feedbacks foi, poxa, que bom saber que a Carla faz, ou seja, você sorri, você transborda, você é uma líder, você é uma líder que inspira. E mesmo assim vai ter gente que vai dizer, mas a Carla, não se preocupe. Isa, estamos chegando ao fim. Gente, esse papo está maravilhoso. Acho que a gente faz 1h40 minutos que nós estamos aqui. A gente ficaria aqui mais umas 3 horas, mais umas 3 horas. Isa, queria pedir que você deixasse aqui uma mensagem para os meus amigos e as minhas amigas, né, de como as pessoas podem viver melhor, serem mais felizes, e principalmente as mães que estão aqui, né, nos ouvindo e nos assistindo. Eu vou te falar sobre um tema, que eu já estou estudando há 3 anos. Curiosamente, eu tenho aqui em mãos uma caixinha que eu lancei em 2020, ou seja, eu não tinha nem começado a estudar o que eu vou falar. Que é o Enfrente o Estresse. 100 questões para ajudar você a identificar situações desgastantes e a lidar com elas, antes que virem doença. Se você pegar essas cartinhas, você vai pegar aqui algumas perguntas, você vai falar, nossa, mas isso é muito simples. Então, o que eu gostaria de deixar, Carla? Se nós não nos habilitarmos no gerenciamento do estresse,
no gerenciamento do estresse, você vai continuar gastando tempo e energia com coisas que você não deve. Resumindo, é importante que você saiba que o estresse é uma resposta natural do organismo a alguma situação que representa ameaça. Vou repetir, o estresse não é nem bom nem ruim. O estresse é uma reação a alguma situação que representa ameaça. Então, se chegar uma barata aqui, alguém vai sair correndo. Alguém vai matar a barata. Eu mato ela. E alguém vai pegar a barata e vai tirar daqui. Eu já fiz isso. Isso. Tá? Não matou ela, levou ela? Tirei. Tava tomando banho pelada, né? Lógico, tomando banho, né? Na casa do meu sogro, lá em Minas. Vi a barata no canto molhada. Bom, pisar não vai ser bom. Sair correndo pelada também não. Peguei o negocinho de sabonete com água e joguei assim na janela. Deu pipa nela. Eu conto essa história porque, assim... Por que eu estou dizendo essa história? Porque eu já tenho repertório que aquela barata não é ameaça. E eu não preciso lutar com ela. O que eu fiz? Tirei. Agora, transfira esse exemplo para toda a sua vida. Às vezes você tem um compromisso e desmarcam. Às vezes você desenhou um projeto ou editou um vídeo, para você tá maravilhoso, aí a pessoa foi te dar um feedback, não é do jeito que você pensou. Tá tudo certo. O mundo não tá contra você. Aprenda com aquela oportunidade. Outro dia eu estava em Curitiba, fui dar uma palestra em Curitiba, e no mesmo dia eu viria para São Paulo dar uma palestra em São Paulo. Depois é o tempo que está passando muito rápido, né, gente? Então a pessoa está circulando em 2 capitais. E aí, cara, eu chego em Curitiba, o que aconteceu? O voo cancelou. Num outro momento da Isabela, eu teria arrancado os cabelos. O que eu fiz? O voo cancelou. Isso não está no meu controle. Comprou de outra companhia. Liguei para as pessoas responsáveis, conversei com o cara da companhia que me colocou num outro voo. Enquanto isso, sabe o que eu fiz? Fui procurar um salão de cabeleireiro e ainda lavei o cabelo no aeroporto. Quero dizer que, lembra, vítima ou aprendiz, você sempre pode aprender com as situações que você está vivendo, por mais desafiadoras que elas pareçam. Então, o gerenciamento do estresse é o que vai fazer você alcançar os resultados mais extraordinários quando você perceber que mesmo algo que não saiu como você planejou, está querendo te trazer um aprendizado que você ainda não sabia. Então, o estresse, não adianta você pensar, mas esse lugar é estressante. Tomara, porque um lugar estressante significa que é um lugar que te estimula. A questão é, como é que você está se adaptando? Se você tiver que apelar, e aí tem que considerar que tem muita gente que apela achando que está sendo resiliente. Eu apelei para remédios, com a anuência dos médicos, inclusive, achando que eu estava sendo resiliente. E eu já não cabia mais naquele lugar. Toda vez que você se encolhe para caber num lugar, você vai adoecer. É como usar um sapato um número a menos. Uma hora o dedo cai. Né? Então, tem horas que você precisa sair do ambiente. Se você não quiser sair, pode ser que você vá sair de outra maneira, e até doente. Então, você precisa respeitar as pausas voluntárias para evitar as involuntárias. Se você não quer sair, talvez a vida saia com você. E não é uma punição, é um convite. Sim. Toda doença é um convite, Carla. Um convite para você rever o seu ritmo, rever o seu estilo de vida, as pessoas que estão com você. Eu podia te falar aqui outras coisas, mas acho que isso já é o suficiente para tirar todo mundo, né, desse lugar de ilusão, de que eu posso conseguir qualquer coisa a qualquer custo. Cuidado. Olha só, meus amigos e amigas, esse podcast foi incrível. Ouça ele 1, 2, 3 fala vezes. Isso para todas, não fala, Thiago? Não! Olha só que este assunto, eu nunca falei com ninguém, eu nunca trouxe nada tão profundo para o meu podcast. E acho que aqui tem muito aprendizado, Isa, porque nós estamos falando de gente, né, que é a razão de toda a existência. E se você gostou, compartilha, ouve ele várias vezes, porque quando a gente ouve algo, como a Isa falou aqui no começo, quando a gente assiste um filme mais de uma vez, muitas vezes a gente passa a ver coisas que a gente não viu na primeira vez. E eu quero agradecer imensamente, meu muito obrigado. Meu muito obrigada por você ter aceito o meu convite. Eu sei da tua agenda, eu sei que a gente está há meses tentando conciliar a agenda. Eu adorei, Isa, adorei. Acho que todo mundo que está aqui me acompanhando, que acompanha o podcast Chá de Clareza, vai ter a oportunidade de aprender
e ter a clareza de muita coisa que não teve até aqui. E a vocês, meus amigos e amigas, este foi mais um episódio do podcast Chá de Clareza. E agradeço você que me acompanha, agradeço você que indica, agradeço você que compartilha os podcasts com seus amigos, com seus parentes, com seus colegas. Espero que este conteúdo de hoje tenha contribuído muito para a sua vida. E as mães que estão aqui nos acompanhando, o nosso beijo, né, Isa? Um abraço bem demorado e que você tenha tempo de se incluir na própria agenda. Isso. Mas um beijo no seu coração. E te espero para o próximo episódio. Obrigada, Isa. Até breve.